Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje meditamos o trecho do Evangelho de São Marcos, que encontramos uma lição sobre a fé e o encontro com Cristo no momento de tempestade. Este é um texto que nos leva a refletir sobre as dificuldades, os medos e as incertezas da nossa vida e como, com a presença de Jesus, podemos encontrar a paz verdadeira, mesmo em meio às tribulações. O chamado de Jesus para que cruzemos o mar da nossa vida é uma imagem que ilustra o nosso próprio caminho de espiritualidade. Vamos então explorar juntos esta passagem e ver como ela ilumina o nosso caminho na igreja e na fé. No início do texto ouvimos a frase: Naquele dia, ao cair da tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Marcos 4:35. Este é um convite de Jesus para atravessar o mar e é um chamado que ecoa até nós, pois simboliza a jornada que todos somos convidados a percorrer. Este convite de Jesus para atravessar é um chamado que ecoa até nós, pois simboliza a jornada que todos nós somos convidados a percorrer. Ele nos chama a caminharmos em direção a algo novo. O outro lado representa a vida plena com Deus, uma vida que se manifesta à medida que nos aproximamos de Cristo e deixamos para trás nossas certezas terrenas, permitindo que o Senhor seja o nosso guia. Esse ato de passar para o outro lado não implica apenas uma travessia física, mas uma transformação interior. Jesus nos chama para sairmos da nossa zona de conforto, para enfrentarmos nossos medos e crescermos na fé, num caminho espiritual que muitas vezes exige que renunciemos aos falsos apoios, sejam eles materiais ou emocionais, e confiemos plenamente na sua providência. Durante a travessia, uma grande tempestade se levanta. As ondas invadem o barco e os discípulos são tomados de medo e desespero. Este episódio reflete as provas e dificuldades que enfrentamos em nossa caminhada cristã. Amados, em muitos momentos sentimos que a tempestade é maior do que podemos suportar, que as águas da vida estão nos afogando e que o medo e a ansiedade ocupam o lugar da fé. Essa cena nos mostra o poder da natureza e a fragilidade humana. Assim como os discípulos, nós também passamos por momentos em que parece que tudo está fora de controle, onde a fé é desafiada. São Paulo nos diz em Romanos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nas tempestades da vida, muitas vezes esquecemos disso e nosso coração vacila. O cenário de uma tempestade repetida é a imagem exata dos imprevistos e tribulações que surgem inesperadamente em nossa jornada espiritual. Neste momento de desespero, os discípulos se voltam para Jesus, que estava dormindo na popa do barco. Eles chamam: Mestre, não te importa que perecemos? Marcos 4:38. Esta pergunta revela o conflito entre confiança e desespero, entre fé e dúvida. Jesus, com sua serenidade desperta, repreende o vento
e ordena ao mar que se acalme. Silêncio, cala-te. Marcos 4:39. Com estas palavras, ele demonstra sua autoridade sobre a criação e nos ensina que mesmo em meio às piores tempestades, ele é capaz de trazer paz e harmonia. O sono de Jesus nos lembra que por vezes sentimos que Deus está distante ou indiferente aos nossos sofrimentos. Quantas vezes nos perguntamos: Senhor, onde estás? Não vês o que eu estou passando? Esta experiência é comum na vida da fé. No entanto, Jesus nos convida a confiar mesmo quando parece que Ele está dormindo. O silêncio de Deus é um convite à paciência, à confiança e à fé madura. Em Isaías lemos: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Mesmo que o Senhor pareça em silêncio, Ele está sempre presente. É nas provações que nossa fé é provada e fortalecida. Jesus, ao acalmar a tempestade, nos mostra que Ele está conosco e que não há tempestade que Ele não possa pacificar. Após acalmar a tempestade, Jesus questiona os discípulos: por que estás com medo? Ainda não tendes fé? Aqui vemos o coração da mensagem para o nosso caminho espiritual. O medo é uma reação natural diante do perigo, mas Jesus nos chama a superá-lo pela fé. Ele não nos convida a negar o medo, mas a olhar para ele como nossa força e segurança. Como o salmista diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? A fé não significa ausência de tribulações, mas a certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Este é o caminho espiritual que o Senhor nos propõe, queridos irmãos e irmãs. Enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança, mantendo os olhos fixos nele. À medida que caminhamos com Jesus, descobrimos que nossa fé cresce e que o medo perde o poder sobre nós. Esta passagem nos ensina que a nossa fé é fortalecida na comunidade, simbolizada aqui pelos discípulos que juntos atravessam o mar. O barco pode ser visto como a igreja, um espaço onde buscamos a presença de Cristo e encontramos força para enfrentar as tempestades da vida. Em comunhão, somos convidados a partilhar nossas dores, orações e alegrias, vivendo da fé de maneira solidária. Como membros da igreja, somos chamados a encorajar uns aos outros e a compartilhar a paz que Cristo nos dá. Assim, ao olhar para nossos irmãos e irmãs, percebemos que não estamos sozinhos em nossa travessia. A igreja nos oferece os sacramentos, especialmente a Eucaristia, como fonte de graça para renovar nossas forças. E na Eucaristia encontramos Cristo que se oferece por nós, alimentando-nos e sustentando-nos em nossa peregrinação. Irmãos e irmãs, o caminho de espiritualidade que o texto nos propõe é a essência, um caminho de confiança inabalável em Deus. Irmãos e irmãs, o caminho de espiritualidade que o texto nos propõe é, em essência, um caminho de confiança inabalável em Deus. Precisamos fazer crescer em nosso coração a fé que nos ajuda a não desanimar diante das adversidades. Ao olhar para Jesus, somos chamados a responder às tempestades da vida com esperança. Precisamos cultivar em oração constante e profunda, onde depositamos aos pés de Jesus todas as nossas preocupações. Ao longo desta caminhada, somos convidados a lembrar as palavras do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nossa vida cristã é um chamado a uma fé ativa, uma fé que confia no poder de Deus e na sua presença constante. Por isso, o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, é um convite para renovar a nossa confiança em Deus, para que possamos em cada tempestade ter a certeza de que Ele está conosco e de que com Ele venceremos todas as dificuldades. A igreja é o barco que nos sustenta e juntos, como irmãos e irmãs, seguiremos nossa travessia até a vida plena em Cristo. Vamos rezar juntos.
Senhor Jesus, Mestre das águas e das tempestades, confiamos em Ti e nos lançamos em Tuas mãos. Quando as tempestades da vida ameaçarem nossa paz, Senhor, ajuda-nos a lembrar que estás conosco, acalmando nossos medos e nos guiando pelo caminho certo. Dá-nos a graça de uma fé firme, para que, em meio às dificuldades, saibamos que nunca estamos sozinhos. Ensina-nos a viver como membros da Tua Igreja, acolhendo nossos irmãos e fortalecendo-nos uns aos outros, e que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada passo, renovando nossas forças e trazendo-nos a paz que só de Ti vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.